vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a este programa, que ele é feito com todo carinho e é feito especialmente para você e para toda a sua família. Há uma expressão bíblica no livro de Cantares de Salomão que compara a igreja que vai viver a eternidade de Deus. E a comparação é: às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Assim como todo o livro escrito pelo rei Salomão, essa expressão também é pouco compreendida por muitos. O livro de Cantares de Salomão, ele é uma poesia profética e que descortina, pela ação do Espírito Santo, um amor eterno entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Neste contexto, a comparação feita pelo noivo da igreja com as éguas dos carros de Faraó mostra algumas características da igreja fiel na percepção do Senhor Jesus. Na programação de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, a igreja fiel e também a forma como ela enfrenta e vence todas as batalhas. E logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Elaine Gomes Vilela vai abordar a segunda parte do tema Prática de Convivência com Surdos Cegos. No quadro Perfeito Louvor, a nossa tia, a tia Laís Filgueiras, ela vai ensinar a escala de Ré maior e a melodia para a mão direita do louvor Deus Falou Comigo. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Sara Azuri, dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares, vai falar sobre o Sol da Justiça. Assista agora o quadro Lições do Manaim. Este é o quadro Lições do Manaim, que nós apresentamos neste quadro Lições do Manaim, dentro da nossa programação, do nosso programa Anunciando o Evangelho Eterno. E este quadro é para abordar assuntos relacionados com a Escola Bíblica Dominical, aquela escola bíblica que você participou, assistindo pelo nosso canal de YouTube, e até mesmo os nossos irmãos nas igrejas, nos cultos presenciais, que assistiram ali, participaram via satélite da Escola Bíblica Dominical. E neste quadro nós sempre apresentamos aspectos doutrinários que foram abordados na escola bíblica
e que fazem parte da doutrina que o Senhor tem dado na Igreja Cristã Maranata. E nós, então, para esta programação de hoje, nós temos aqui, mais uma vez, a presença dos nossos pastores, pastor Sérgio Souza e pastor Daniel Moreira. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. Pastor Daniel, a paz do Senhor. Pai do Senhor Gilson, Daniel e a todos. Pai do Senhor Gilson, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Muito bem, nós vamos então continuar a nossa programação e aqui hoje no nosso programa nós iremos fazer aqui uma abordagem primeiramente de algumas participações que têm sido enviadas, participações essas que os nossos irmãos enviam relacionadas à opinião a respeito da nossa programação, do Anunciando o Evangelho Eterno. E nós teremos inicialmente 2 participações por escrito. Nós iremos ler cada uma delas e logo em seguida teremos também algumas participações pelos vídeos. E essas participações você pode também nos enviar a sua participação, enviando por escrito na nossa programação. Há um QR Code que você pode observar aí e aproximar a câmera do seu celular. Ele vai te redirecionar a um número através do qual você pode enviar a sua participação. Mas vamos então, primeiramente, à nossa primeira participação de hoje, que veio da nossa irmã Maria Isabel Pires, lá da igreja em Divinópolis, estado de Minas Gerais. E nessa participação ela escreveu dizendo assim: o programa tem trazido grandes ensinos com profundas revelações do Espírito Santo e aperfeiçoamento da doutrina bíblica em nossos corações. Então está aqui a participação da nossa irmã, a nossa irmã que nos enviou essa parte, Maria Isabel Pires, de lá de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Mas nós temos ainda outra participação que veio da nossa irmã Heloísa Helena Silva, que é de Vitória do Espírito Santo. Vamos então ler o que ela escreveu. O programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma grande bênção e de muita valia, porque tem nos despertado para valorizarmos as riquezas espirituais que temos nesta grande obra. Muito bem, a nossa irmã que participou agora, a Heloísa Helena da Silva. Muito obrigado pela participação da nossa irmã Maria Isabel Pires, de Divinópolis, e também da nossa irmã Heloísa Helena da Silva, de Vitória do Espírito Santo. Muito bem. Agora, nós temos também algumas apresentações, ou seja, algumas participações que nos são enviadas pelos vídeos. Algumas pessoas nos enviam os vídeos e nós vamos ouvir aqui e participar aqui e receber aqui a participação, primeiramente, de uma igreja nossa do exterior, que é a nossa igreja lá de Odivelas, em Portugal, e quem vai falar é o nosso irmão Elker, da igreja. E logo em seguida teremos também outra participação da irmã Sirlene, de Eunápolis, no estado da Bahia. Vamos então às participações dos nossos irmãos através dos vídeos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Elker, estou diácono aqui na igreja de Odivelas, Portugal. Venho compartilhar com os irmãos como tem sido maravilhoso os ensinos que nós temos obtido através do programa Anunciando o Evangelho Eterno, um aprofundamento das doutrinas, um aprofundamento das perguntas da escola bíblica dominical, aquilo que nós temos aprendido a cada dia dos mistérios do Senhor. E eu queria deixar aqui que tem sido de grande valia nesses últimos dias, nessa caminhada nossa, e nos ensinos do Senhor, através do programa Anunciando o Evangelho Eterno. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou a irmã Sirlene, da Igreja Cristã Maranata, do bairro Minas Gerais, em Eunápolis, Bahia. Sou do ministério do pastor Aureli Sérgio e hoje vim falar do programa Anunciando o Evangelho Eterno, ao qual temos recebido uma grande bênção da parte do Senhor. Temos aprendido a palavra revelada e a cada ensinamento aprendemos o quão rica é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando através desse Evangelho eterno. Paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Amém, glória a Deus. Graças a Deus pela participação dos nossos irmãos. Queremos agradecer muito o vídeo que foi enviado pelo nosso irmão Elker, de Odivelas, lá em Portugal, e também a nossa irmã Sirlene, de Eunápolis, na Bahia. Muito obrigado por essa participação. Lembrando que o QR Code continue na tela para que você possa direcionar aí, apresentar aí a sua câmera do seu celular
e ser redirecionado para o lugar onde você vai poder enviar ali a sua participação, seja por escrito ou seja através de um vídeo. Nós receberemos aqui com muita alegria para que, quem sabe, na nossa próxima edição, nós já possamos transmitir a sua participação hoje aqui na nossa programação. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Mas então, pastor Sérgio, pastor Daniel Moreira, nós hoje estamos aqui para, mais uma vez, abordarmos a continuidade, né, do assunto sequencial que o Espírito Santo tem revelado nesses últimos dias na Escola Bíblica Dominical, relacionado ao livro de Cantares de Salomão. Como a gente sabe, na verdade, trata-se de um livro cuja linguagem poética se refere a um conteúdo profético muito profundo. Glorioso. E que os irmãos já têm participado, né, os companheiros já têm participado deste assunto e têm trazido informações maravilhosas. Mas existem aspectos assim sobre o livro de Cantares de Salomão que eu gostaria aqui de deixar para o pastor Sérgio, também para o pastor Daniel Moreira, um comentário relacionado a esse aspecto do livro de Cantares que nós estamos atualmente abordando na Escola Bíblica Dominical, que é com relação ao estabelecimento da doutrina, a doutrina estabelecida. Poderia fazer algum comentário, pastor Sérgio, pastor Daniel? A doutrina que, na verdade, é a maior segurança que o crente em Jesus pode ter. Nós gostamos, e é tão bom, glorificar, cantar, dar glória a Deus, isso tudo é uma maravilha e é importante. Agora, o que nos leva, Gilson, a vencer as grandes batalhas e especialmente as oposições à nossa fé é uma doutrina bem firmada nos nossos corações. Exatamente, porque a palavra, né, pastor Gilson, aquele que nos assiste, nos ouve, é a base de tudo, não é? O momento, o período que nós vivemos, o momento profético, no relógio de Deus, é quase meia-noite. É um período de densas trevas, como o Sérgio falou, de grandes batalhas, de oposição à fé, e a única maneira de escapar, de vencer as lutas, as oposições, é firmado na doutrina cuja a base, o alicerce, é a palavra de Deus. E alguém pode até, alguém que ainda não tem uma habilidade, não conhece melhor a Bíblia, a palavra de Deus, pode estar se perguntando, mas que negócio é esse de doutrina? Então, o que é a doutrina? Numa rápida frase, a doutrina é o conjunto de ensinos, de elementos que emergem, que nascem da palavra de Deus, tem origem da através da ação do Espírito Santo. Totalmente. Portanto, então, é fundamental a ação do Espírito Santo, que é a luz, né, para que a doutrina seja estabelecida, seja fixada na igreja e a igreja esteja firmada de tal forma a não caminhar nas trevas. Ah, sim, até porque se não tiver o Espírito Santo, vai ser só letra, só história. E nós queremos o profético. Exatamente. A doutrina que fortalece a fé, né? A doutrina fortalece a vida espiritual daqueles que querem servir ao Senhor de maneira genuína. Amém. Glórias a Deus. É interessante, tem até uma palavra do apóstolo Paulo, né, que nós gostaríamos até de projetar aqui para ler, que é em Romanos capítulo 6, verso 17 e verso 18, quando o apóstolo Paulo fala: mas a graça de Deus que... Mas graças a Deus. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Que maravilha, né? O que Paulo fala ali a respeito de doutrina, o que é realmente a doutrina, capaz de tirar o homem da cegueira do pecado e dar a ele a condição de ele estar liberto e ser agora um servo da justiça de Deus, né? E é importante que não é somente conhecer a doutrina, é também obedecer. Exatamente. Tem que obedecer, tem que ter essa obediência. Obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, tem que haver
da minha vida, da sua vida, uma entrega, uma confiança nessa doutrina que é a palavra de Deus. Glória a Deus. É até interessante, eu gostaria ainda de, dando continuidade ao nosso assunto aqui hoje, pastor Sérgio, pastor Daniel, observar que nestes últimos estudos que nós temos abordado na Escola Bíblica sobre o livro de Cantares de Salomão, há uma pergunta que a igreja faz profeticamente, né? Ela faz essa pergunta a respeito se haveria alguma razão, algum motivo para ela errar o caminho. Então, o livro de Cantares, né, no capítulo 7, no capítulo 1, perdão, verso 7, né, quando ele fala no capítulo 1, verso 7, eu não sei se tem aqui, está aqui. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia, pois, por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos dos seus companheiros? Então, essa pergunta é uma pergunta que está ali escrito no livro de uma forma poética, mas ela profeticamente reflete a pergunta que a igreja hoje faz. E a pergunta é a seguinte: a igreja hoje teria motivo para errar? Eu vou fazer uma ilustração, me permitam. É muito comum a gente ver isso num jovem, numa criança que está na escola, lá no ensino fundamental, ensino médio. Eu errei a questão na prova porque o professor não ensinou. Né? A gente já não ouviu isso, nós como pais. Exato. Agora, trazendo para o ponto que você colocou, pastor Gilson, não. A igreja não tem motivo nenhum para errar, porque tudo que ela tem que saber, o ensino que é necessário para que ela esteja no caminho, bem dirigida, está posto, está apresentado. Que é exatamente essa doutrina e os recursos do Espírito Santo. A igreja fiel, ela tem todos os recursos da parte de Deus para não errar o caminho. Ela tem a revelação, ela tem a comunhão, ela tem a comunhão no corpo, ela tem a fé, ela tem o batismo com o Espírito Santo, ela tem os dons espirituais, ela tem a palavra revelada, ela tem o conhecimento e o discernimento da profecia, do momento profético que nós vivemos. Então, todos os recursos necessários para a igreja não errar, Deus colocou à nossa disposição. E eu acrescento, especificamente no nosso ambiente local desta obra, além de tudo que o Daniel disse, nós temos mecanismos incontáveis para que esses ensinos nos cheguem. Escola bíblica, numa doutrina unificada via satélite e pelo YouTube. Nós temos seminário o tempo todo. Conteúdo, você abre lá o YouTube, você tem conteúdo que não acaba. Tem uma programação 24 horas. Na Rádio Manaim. Da TV Web Manaim. Não é? E é madrugada, nós temos os pastores, os obreiros, o trabalho das irmãs, o culto das senhoras. Por que nós vamos errar? O trabalho das classes, das crianças, intermediários, adolescentes. Ou seja, temos muitos recursos. É uma estrutura, né? Um arcabouço espiritual. Glórias a Deus. Né? Que dá toda a condição para a igreja estar sempre firme, norteada pela revelação do Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo dá um testemunho desse maravilhoso para a igreja na Galácia, quando ele escreve aos Gálatas, né? Podemos ver aqui, inclusive, Paulo escrevendo aos Gálatas, né? No capítulo 1, verso 11 e 12, o que ele diz, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo fala de um evangelho a respeito do qual, quando ele se refere a esse evangelho, ele se refere a alguma coisa que ele não recebeu de pessoas humanas, mas recebeu do Espírito Santo. Então, realmente, um evangelho como este, revelado pelo Espírito Santo, nós não temos motivo para errar. Glória a Deus. Amém. É isso mesmo. Então, nós podemos dizer aqui, sem fazer, com todo o cuidado, né, com todo o tato aqui, é que existe um evangelho que é pela revelação, pela ação do Espírito Santo. E existe um outro evangelho
que se baseia muito em razão, em filosofia, Argumento humano. em argumentos humanos, não é? Então é preciso fazer uma diferença aqui, não há nenhuma. Não estamos dizendo aqui que nós somos os melhores, os supra-sumos de nada. Nós somos até os piores. Somos até os piores. Porque se não fosse pela revelação de Jesus, não é? Paulo mesmo diz, eu sou o menor. Não é? Então, este evangelho que é pela revelação do Espírito Santo, não deixa você errar o caminho, não. Não deixa. Amém. Glória a Deus. Além disso, um outro recurso notável também que o apóstolo Paulo se refere a ele é o recurso da comunhão do corpo, né? Quando ele escreve, por exemplo, ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né? É capítulo 12, verso 13. Olha o que Paulo escreve: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O Espírito ali, o Espírito Santo. Então, realmente, a convivência do corpo, né, seria também mais um recurso, né? Sem dúvidas. E quando a gente vê a questão do corpo, primeiramente tem aquele aspecto glorioso, profético, que o corpo é o local que abriga o sangue tipo do sangue de Jesus, do seu ou do Espírito Santo, que é o ambiente no qual está sendo realizada a obra de Deus. Agora, nós vemos também, Daniel, no dia a dia, esse aspecto do corpo na comunhão com os nossos irmãos. Quantas vezes nós estamos e os membros, é um dia difícil, a pessoa está triste, é uma perda, é um problema dentro de casa. Aí você vai ao culto e aquela ação do Espírito Santo no corpo te traz a libertação, um recado da parte de Deus, uma palavra revelada. Então, o corpo é um recurso para nós não errarmos. Nós não teríamos tempo para contar aqui as diversas experiências, né? Dessa comunhão do corpo, né? Através dos dons, através das revelações. Interessante, pastor Gilson, esse texto aí, que não há acepção para esta bênção. Amém. Né? Essa bênção do Espírito Santo, esta revelação, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então, essa expressão beber é para descedentar, né? A sede da alma, o desejo da alma, Amém. Né? De receber esta bênção. Amém, glória a Deus, glória maravilha, a Deus. Né? Amém. Mas é interessante, companheiros, quanto a questão também para a gente não errar, a questão de vigilância e oração, né? Aquela palavra que foi citada ali no Evangelho de Marcos, né? Marcos no capítulo 14, verso 38, né? Ele fala sobre isso: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, é um fator fundamental com relação à questão de não errar o caminho. Poderia ver mais algum detalhe, pastor Sérgio, sobre isso? Sim, porque nós falamos da comunhão, da revelação, do corpo, de todos esses recursos gloriosos. Agora, nós temos que estar atentos. Essa vigilância é a vigilância. Eu não posso deixar de cumprir as orientações do Senhor, eu não posso deixar de estar indo ao culto, é a palavra, cumprir as minhas obrigações, seja como cidadão, como, no nosso caso, como esposo, nas responsabilidades cotidianas. Eu tenho que vigiar em meio ao mundo que nos cerca, não posso dar brecha, fazer concessões ao maligno. Então, a vigilância inclui tudo isso. E pela palavra ali, né, Sérgio e pastor Gilson, vigilância e oração andam de mão dadas. Amém. Não é? Você, para estar vigiando como a palavra recomenda, você tem que estar em oração. Amém. Segundo o que a Bíblia fala ali, nos ensina, nos recomenda, nos aconselha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito Santo, ele está sempre pronto. Ele está sempre à minha disposição, à nossa disposição, né, para nos abençoar, para nos assistir, para nos visitar, para nos consolar. Né? Então, esse aspecto, principalmente nesse momento profético que nós vivemos,
é muito importante, da vigilância e da oração. Amém. Mas a nossa carne, né, a natureza humana, naturalmente, é sempre mais... De qualquer um. Sempre fraca, né, de qualquer um. Mas interessante ainda, dando continuidade ao nosso programa de hoje, a respeito do livro de Cantares de Salomão, eu fiz uma abordagem no início do programa e usei uma expressão que, por certo, aqueles que participam conosco ficaram assim preocupados com a expressão que foi usada no livro de Cantares de Salomão, porque eu citei a palavra ali que o Senhor fala, né, a uma certa altura ali no texto, a expressão, às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Falando da igreja. Falando da igreja. Então agora eu gostaria de ouvir dos companheiros alguma colocação aqui relacionada a este assunto, porque ali aquela referência é uma referência, vamos dizer, poética, é uma contemplação que o rei Salomão está fazendo a ela, né, a noiva, o noivo fazendo a noiva, essa contemplação. E faz uma comparação como esta, onde que ele quis chegar com isso, quando ele fez essa comparação, comparar profeticamente a igreja, né? Tá até aqui o texto, né? Podia ler, né? Podíamos ler o texto, está escrito lá o texto assim, Cantares 1, verso 9. Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Então, a igreja fiel ama o Senhor acima de todas as coisas. E não só isso, né? Porque é uma expressão assim realmente estranha, né? Entre aspas, mas esses animais, eles eram adestrados, eles eram treinados para as batalhas, para as pelejas, e eles não recuavam. Eles podiam ser flechados, né? com flechas ou com lanças, mas eles eram tão valentes, tão corajosos, que eles iam em frente, eles não paravam, eles não recuavam. Então, a expressão mostrando que a igreja fiel, Amém. Ela é adestrada, ela é treinada, ela é corajosa, ela é intrépida, ela não recua, ela tem um objetivo, ela tem aquele que está no seu comando, e ela enfrenta as lutas e as batalhas nessa intrepidez não humana, mas na força do Espírito Santo. E isso é muito importante, porque nos tempos que nós vivemos, há uma espécie de uma avalanche de investidas que vêm para desfigurar a palavra, para dar um jeitinho na doutrina bíblica, para afastar o entendimento do servo e levá-lo a certos modismos, interpretações modernas. Então, esse aspecto também é muito importante, porque tudo pode passar. A gente hoje tem aqui as câmeras, tem tecnologia, tem tudo, e está tudo muito bem. Agora, a palavra do Senhor é imutável. E a igreja fiel não recua, ela não negocia com os valores bíblicos celestiais, com toda a ação do Espírito Santo. Ela não tem negócio. E a igreja fiel, mesmo que tenha que sofrer. E a igreja fiel já nasceu enfrentando grandes lutas. É verdade. As fogueiras, as arenas, as prisões, os leões, mas não recuou. É isso que tornou a igreja, então, sempre vitoriosa, né? Ela Glória sempre a venceu, Deus. sempre foi vencedora. Amém. Existe até um versículo, né, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que se refere à igreja vencedora, a igreja que nunca perdeu uma batalha, né? Tá lá, vamos ler aqui, né? Apocalipse 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Que coisa, né? Que maravilha. A questão, Daniel mencionou agora as fogueiras, as mortes de muitos servos, que em certos lugares ainda hoje isso também continua acontecendo, e de muitas maneiras, de forma mais sutil, mas também até no nosso país aqui, de outras formas. Agora, isso nos mostra o seguinte, se eu tiver que escolher entre a salvação da minha alma, a bênção do céu, a vida eterna e qualquer outra coisa, eu fico com a salvação. Essa tem que ser a nossa posição enquanto crentes. Interessante o texto bíblico, porque nos diz assim, eles venceram porque eram ricos.
eles venceram porque tinham muitas pessoas importantes. Eles venceram porque eram eloquentes. Eles venceram porque eram organizados. A organização tem que ter mesmo. Mas a palavra diz o seguinte: eles venceram pelo sangue Glória a Jesus. e pela palavra. Amém. Então são os dois elementos principais que sempre atuaram na igreja, na vida da igreja, na caminhada da igreja, para que ela fosse e continue sendo vencedora. Amém. Glória a Deus. O que é notável também nessa sequência é que o livro de Cantares de Salomão, no capítulo 1, ele tem realmente uma abordagem no campo profético muito pertinente com relação à igreja, tanto lá no seu início quanto no seu final, ou seja, nos seus primeiros tempos e nos últimos tempos. Então, há um momento em que, principalmente nessa escola bíblica que nós tivemos agora, houve assim uma abordagem muito ampla sobre várias contemplações do Senhor Jesus à igreja, isso no sentido profético. E uma delas é aquela que está no capítulo 1, no versículo 8, quando ele chama a igreja de mais formosa entre as mulheres. Vamos Glória a ler, Deus. capítulo 1, verso 8 de Cantares, quando ele diz assim: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Essa contemplação que profeticamente o Senhor Jesus faz à igreja, ela é em função da pergunta que foi feita na abordagem que fizemos anteriormente. Por que razão seria eu como a que erra? Aí a resposta é essa: o noivo responde para a noiva, né? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Deve ser muito interessante esse aspecto dessa contemplação à igreja, Glória dando a essa Deus. resposta, né? E até descobrir no que reside a beleza da igreja. Essa expressão mais formosa é porque a igreja ela tem as suas formas definidas. Glória a Deus. E a grande beleza da igreja, uma das grandes belezas, melhor dizendo, da igreja, consiste em ela estar identificada com a doutrina, identificada com a palavra, identificada com o sacrifício de Jesus, com a ressurreição de Jesus, com a promessa da sua volta. Então, esta igreja, aos olhos do Senhor, ela é a mais formosa, porque ela é fiel, não é? Porque ela está exatamente na pisada, na marcha das ovelhas, Glória a Deus. que conhece o caminho para o aprisco, porque à frente dela está o bom pastor, nos levando para o grande aprisco celestial, que é a eternidade. Quer dizer, a beleza da igreja é em seguir este caminho, essas pisadas, estar debaixo do governo do Senhor Jesus, ser obediente e se deixar levar pelo Espírito Santo. O que é notável também, que até eu gostaria de abordar, vocês fizessem uma abordagem também, se for o caso, é que a expressão ali de formosa não é simplesmente uma questão de beleza, Não. mas vai mais do que isso. Amém? Vai, porque fala do exterior e do interior, ou seja, do testemunho, do compromisso com a mensagem profética, com um culto, com ordem. Paulo não fala? O culto tem que ter revelação, doutrina, ou seja, aquilo que as pessoas veem, mas naturalmente os tesouros, o compromisso da comunhão com o Pai pelo seu Espírito Santo, a fé em Jesus, aquilo que está também no interior. Porque o que define as formas da igreja, a forma dela viver, a forma dela se comportar, a forma dela agir, não é o mundo. Amém. O que define as formas da igreja é a doutrina, é a palavra revelada, é o profético. Tem até um texto, né, na palavra de Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos, né, no capítulo 12, ele fala na questão de forma, porque quando ele diz assim, né, vamos ler, Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
é muito interessante essa palavra, não vos conformeis, né? Porque ela está relacionada à forma, né? Porque no original não tomar a forma. É isso, não assumir a forma. E não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação, não só do exterior, mas principalmente do entendimento, que é aquilo que é interior, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela não só é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Para quem? Para a igreja fiel. E atender essa palavra é também parte da beleza da igreja. Muito bom, né? Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Amém. Amém. Estamos chegando então ao final do nosso tempo, mas gostaríamos Passou ainda... rápido também hoje, né? Eu gostaria ainda de que fosse transmitida pelo pastor Daniel Moreira uma palavra aos nossos ouvintes, aos que estão participando conosco, com relação a uma recomendação relacionada a este assunto, né, de Cantares de Salomão, sobre a palavra de Deus, uma mensagem para os nossos ouvintes e participantes. Queridos, a palavra diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Realmente, vivemos dias trabalhosos, de conflitos diversos, enfermidades, dificuldades econômicas e as investidas contra a família e os valores bíblicos a cada dia se multiplicam. O crente, o servo, a serva do Senhor deve estar atento a tudo isso, mas não ficamos desesperados, desesperançosos, sem rumo, porque a igreja fiel, como abordamos aqui hoje, profetizada em Cantares, tem todos os recursos celestiais para vencer e chegar à grande vitória que é a coroa da vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, chegamos a esse ponto, né? Já chegamos aqui ao final da nossa programação, mas gostaríamos ainda de apresentar aqui para os nossos participantes hoje alguns comentários, né, que foram feitos relacionados à nossa programação. E esses comentários nós vamos transmiti-los aqui, né? Vamos transmiti-los aqui. Nós temos, por exemplo, a nossa irmã Nara Freitas, né? Nara Freitas, ela escreveu, ela é de Salvador, na Bahia, e ela fez um comentário sobre o nosso assunto, né? E esse assunto, inclusive, é o assunto que foi proposto na semana passada, relacionado à programação de hoje, né? Do assunto de hoje. E o que ela escreveu sobre o assunto foi o seguinte: as características das éguas de Faraó, profeticamente, falam das qualidades da igreja fiel. Dentre elas, a intrepidez. A igreja não recua diante das lutas e é impulsionada pelo poder e ação do Espírito Santo, usando os recursos da graça para vencer as batalhas. Muito bom, né? Irmã Nara Freitas, né? Nara Freitas. Nós temos ainda mais um comentário, né, que foi enviado do nosso irmão Luiz Siqueira do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, da capital, né? Do estado do Rio de Janeiro. Ele escreveu o seguinte: assim como as éguas de Faraó eram preparadas e adestradas para vencer as batalhas e não recuar, a igreja fiel é obediente e corajosa, não recuando diante dos grandes enfrentamentos da fé. Glória a Deus. Amém. Muito bem, palavra Glória a muito Deus. boa, né? Nosso irmão que enviou dali. Eu agradeço muito aqui a participação, então, desse comentário feito pela nossa irmã Nara Freitas e pelo também o nosso irmão Luiz Siqueira. E lembrando, pastor Gilson, que esse QR Code, né, que está aparecendo aí, você pode aproximar a câmera do seu celular. É diferente do primeiro. É diferente do primeiro. Aquele primeiro é para participação e para vídeos. Isso. Esse agora você vai ser encaminhado a um WhatsApp, a uma pergunta, a um texto da palavra, que é o tema do próximo programa, onde você pode fazer o seu comentário, nos ajudando a montar, a escrever a pauta do próximo programa. Amém. Glória a Deus. Amém. Então aqui nós terminamos a nossa programação. Queremos despedir do pastor Sérgio Souza, pastor Daniel Moreira. Na próxima vez estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Se o pastor Josias estiver presente, nós estaremos aqui à disposição dele, né?
Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Gilson, A paz do pastor Senhor. Daniel e a todos. Foi um prazer, né, estar aqui com o nosso querido e amado Gilson, né? Pai do Senhor Gilson, Pai do Senhor Sérgio, a paz do Senhor a todos amados. Na última edição do quadro Acessibilidade, vimos com a doutora Elaine Vilela sobre a importância de conhecermos as melhores formas de convivermos com pessoas que sejam portadoras de alguma necessidade especial. E você vai assistir agora a continuação da edição anterior com a segunda parte do tema Prática de Convivência com Surdos Cegos. Irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês algumas experiências que nós tivemos com irmãos surdos cegos na casa do Senhor. No nosso último encontro, eu contei um pouquinho algumas estratégias de convivência com surdos cegos e hoje eu vou contar para os irmãos algumas experiências. Eu vou relacionar com as experiências que nós tivemos aqui em São Paulo, porque nós temos surdos cegos espalhados em todas as nossas igrejas em todo o Brasil. Então, aqui em São Paulo, o primeiro surdo cego que esteve na casa do Senhor foi um surdo cego ao qual nós tínhamos feito um curso de práticas de interpretação. E eu, com outro guia intérprete que fizemos esse curso, nós estávamos ali em contato com aquele surdo cego. Eu o convidei para ir à casa do Senhor e ele não me respondeu. No outro dia que nós tivemos curso, o outro guia intérprete que fez o curso junto conosco, ele foi até lá e esse surdo cego disse assim: olha, a sua amiga me fez um convite. Eu quero muito ir nesse lugar. Eu quero muito ir nessa igreja, porque Deus falou comigo e eu quero ir até lá. E ele veio para a igreja, foi a primeira visita que nós tivemos de surdos cegos aqui em São Paulo. E foi uma grande bênção, foi uma grande experiência. Ele se quebrantou, o Senhor falou muito ao coração dele. E esse surdo cego, ele é um servo do Senhor, ele prega a palavra do Senhor, ele viaja para vários lugares falando do amor do Senhor. E onde ele chega, ele fala do amor do Senhor. Então essa foi uma grande experiência que nós tivemos. Outra experiência marcante que nós tivemos também com atendimento a surdos cegos nas nossas igrejas é de um surdo cego que ele não tinha interação. Então ele morava num sítio afastado e ele não tinha ali comunicação com muitas pessoas. Então ele vivia ali com a sua família, mas ele não tinha interação com muitas pessoas. E ele veio para o nosso meio. Ele veio, assistiu ao culto, conheceu a casa do Senhor. E a bênção é que ele teve contato com outros surdos, contato com outros surdos cegos. Ele foi desenvolvendo a comunicação, a interação. Antes ele não se comunicava com fluência, hoje ele já se comunica com muita fluência. Ele viaja para o Brasil inteiro, ele vai para os seminários de Libras e ele tem recebido uma grande bênção da parte do Senhor. E sempre que perguntam para ele sobre o que ele acha da igreja, ele fala: olha, eu quero morar na eternidade. E outra coisa especial também, que ele sempre diz, é que ele quer ver. Ele quer ir para a eternidade, porque lá ele vai ver e ele vai ouvir. Então essa é uma grande bênção, uma grande experiência que nós temos com esse surdo cego. Sempre que ele vem à casa do Senhor, sempre que ele está junto conosco, nós todos recebemos uma grande bênção com a presença desse surdo cego. Outra experiência que nós temos tido é com um casal de surdos cegos. Então é a esposa e o esposo, os dois são surdos cegos, e eles vivem juntos, eles casaram-se e eles aceitaram o convite de ir à casa do Senhor. Eles também receberam uma grande bênção, eles também gostaram muito do culto e eles disseram que querem muito voltar à presença do Senhor. E eles gostaram muito do atendimento que eles tiveram na casa do Senhor, o carinho dos irmãos, a assistência que eles receberam foi muito importante para que eles conhecessem ali a palavra do Senhor, tivessem acesso à palavra do Senhor. Então essas são algumas experiências que nós tivemos aqui no estado de São Paulo com surdos cegos e nós temos muitas outras experiências espalhadas com surdos cegos em todo o Brasil. Uma experiência muito especial também nós temos com uma surdo-cega lá de Vitória, que é atendida também pelas irmãs de lá e também tem recebido uma grande bênção a cada culto. Essa irmã, ela perdeu todos os 5 sentidos e ela recuperou aos poucos os sentidos. Então, assim, hoje ela está conseguindo ouvir um pouquinho só, ela está recuperando a audição. As irmãs fazem transcrição de todos os cultos da EBD, os cultos do YouTube.
E essa irmã surdo-cega tem recebido uma grande bênção da parte do Senhor, tem entendido todo o conteúdo doutrinário que nós também temos recebido. Então tem sido uma grande bênção também para essa surdo-cega. E outra experiência especial também de um surdo-cego lá de Belo Horizonte, que ele tem sido também atendido pelos irmãos ali das equipes de Libras ali de Belo Horizonte e tem recebido também uma grande bênção da parte do Senhor. Então ele vai para os cultos, mesmo nesse período de pandemia, ele não deixou de servir o Senhor, não deixou de buscar ao Senhor, e os irmãos também têm auxiliado ele nesse processo aí, e ele tem tido muita alegria de estar na casa do Senhor. Sempre levanta, glorifica, e ele é um dos primeiros a chegar na casa do Senhor. E eu também queria compartilhar com os irmãos uma experiência muito especial para nós que somos guias intérpretes, todos nós que somos guias intérpretes, nós temos tido experiências muito importantes com o Senhor. Vocês já estão aprendendo a escala de Ré maior. E o pastor Josias já me falou sobre isso hoje. A tia Laís vai nos ensinar a melodia para a mão direita do louvor Deus Falou Comigo. Então, como diz sempre o pastor Josias, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, irmãos! Hoje nós vamos treinar a escala de Ré maior aqui no nosso teclado. E logo depois nós vamos aprender a melodia na mão direita do louvor Deus Falou Comigo. Então a escala de Ré maior, ela é essa escala aqui, começa no Ré, temos dois acidentes, duas teclas pretas, o Fá sustenido, que é a primeira nota do grupo de 3 pretas, e o Dó sustenido, que é a primeira nota do grupo de 2 pretas. Então você coloca a sua mão direita no Ré, vamos contar 2 tempos em cada nota, a gente vai subir e descer. Sem repetir esse Ré aqui, a gente sobe e volta. Lembrando que nessa contagem nós temos 8 notas, porque é Ré até Dó 7 notas e a gente repete o Ré 8 notas. Porém, nós só temos 5 dedos. Então a gente usa 3, vira e mais 5, que dá 8 notas. Então a gente usa os nossos 3 primeiros dedos, vira discretamente o dedo 1 e faz mais 5. Na volta, a gente usa o 5, vira discretamente o dedo 3 e termina a escala. Vamos lá? 2 tempos em cada nota. 1, 2, 3, 4. Ré, Mi, Fá sustenido, virou. Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Não repete o Ré, volta. Dó sustenido, Si, Lá, Sol, virou o dedo 3. Isso, muito bom. Lembrando para não quebrar a falange, hein? Agora a gente vai aqui no nosso Ré 2, tá bom? Antes do Ré 3. Dedo 5 no Ré, usa os 5 dedos, mais 3 dedos para dar 8 e a gente completar a escala. Então começa com o dedo 5. 1, 2, 3, 4. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, virou o dedo 3, Si, Dó sustenido, Ré, não repete o Ré, Dó sustenido, Si, virou o dedo 1, Sol, Fá, Mi, Ré. Muito importante dominar essas escalas. Faz sempre a mão esquerda, a mão direita e depois com as mãos juntas. Sempre observando sua postura, falange do seu dedo. Depois você pode fazer 2 oitavas e rápido. E é importante ter a escala sempre na mão. Agora vamos ver o louvor na nossa leitura relativa. 6 por 8, 6 tempos em cada compasso, 8 a colcheia vale um tempo. Vamos à frase verde. Vamos lá? 1, 2, 3, solfejo. Fá, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi. Comigo.
Isso. A próxima frase é azul. Fá, sol, 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 si, lá, sol, fá. Tocando. Solfejando. Fá, lá, sol, fá, fá, mi, sol. Agora tocando. Solfejando. Fá, sol, 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 si, lá, sol, fá. Tocando. Agora, a gente vai pegar o lá embaixo. Lá, fá, 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 lá, sol, fá, mi. Tocando, hein? Solfejando. Fá, lá, 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 lá. Vocês podem fazer embaixo. Si, dó, ré, como canta, tá bom? Não precisa ir lá pra cima igual a flauta. Então, ó. Fá, lá, 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 si, dó, ré. Ok? Então, assim é a melodia do Deus Falou Comigo, mão direita. Na próxima aula, a gente vai aprender a mão esquerda do louvor Deus Falou Comigo, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula. Deus falou comigo, Deus quer falar com você. Deus falou comigo, que a porta do céu é Jesus. A porta do céu é Jesus. A porta do céu é Jesus. Deus falou comigo, Deus quer falar com você. Deus falou comigo, que a porta do céu é Jesus. A porta do céu é Jesus. A porta do céu é A igreja, no livro de Cantares de Salomão, se percebe como morena. Isso porque ela é formada por pessoas de todas as raças, de todos os povos da terra. A igreja louva ao Senhor em todos os idiomas e, como resultado disto, ela se apresenta a Deus como morena. Mas há outro motivo por profeticamente ela ter essa aparência. Ela está debaixo da luz que é emanada pelo Senhor Jesus. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Sara Azuri vai falar sobre essa luz. Ela vai abordar o tema O Sol da Justiça. minha casa firme está. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem nos revelado um segredo maravilhoso do livro de Cantares. O maior amor que existe neste mundo é o amor do noivo Jesus pela sua igreja e o amor da sua igreja, a noiva, pelo seu amado Jesus. Hoje vamos aprender mais segredos do livro de Cantares. Vamos ler a palavra de Deus? Não olhei para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Cantares 1:6. No texto que lemos, a noiva diz que a sua pele era morena porque o sol brilhou sobre ela. E que sol é esse? É o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus. A noiva tem a marca do amor do Senhor Jesus que brilhou sobre ela. Glória a Deus por isso. E a palavra de Deus nos diz assim: o meu nome nascerá o sol da justiça. Malaquias 4:2. Para que o sol da justiça nasça na nossa vida, é preciso fazer algo. É preciso temer a Deus. E o que é temer a Deus? Temer não é ter medo. É amar, respeitar, e quem ama, respeita e obedece. Tudo que o Senhor nos ensina é para o nosso bem,
por isso nós o obedecemos, e isso é temer a Deus. Os que temem ao Senhor estão tendo a luz do sol da justiça. O que isso quer dizer? Que eles estão sendo batizados com o Espírito Santo e que nos ensina o caminho da obediência, a palavra de Deus, o caminho da vida eterna, aquele que nos direciona. E quem tem Jesus produz a obra da luz e não das trevas. Então, se eu aceito Jesus como meu Salvador, eu tenho a vida transformada pelo poder de Deus. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, Efésios 5:8. Não podemos dizer que somos servos do Senhor e sermos filhos desobedientes, alunos bagunceiros, que ficam no meio de pessoas que não fazem o que agrada o Senhor. Precisamos ter Jesus, o sol da justiça, brilhando em nosso coração e darmos testemunhos de servos de Deus a cada dia. Vocês sabiam que até as plantas precisam de luz para o seu crescimento? E a luz que vem do sol produz vida e produz este crescimento. O desejo de Deus é que vocês cresçam na presença do Senhor. E Ele quer usá-los nos momentos dos cultos, quando vocês tocarem os instrumentos, quando louvarem ao Senhor, quando orarem, quando glorificarem. Mas para isso, a luz de Jesus, o sol da justiça, precisa brilhar dentro de vocês. Que você cresça resplandecendo a luz de Jesus na sua vida. Que você possa ser luz neste mundo de trevas, sendo um intermediário, uma adolescente, uma criança cheia do Espírito Santo, que na sua escola, na sua família e no meio dos seus colegas você possa testemunhar de Jesus. Agindo assim, Deus vai olhar para você e dizer: este menino, esta menina é meu. Eu os conheço e os seus nomes estão escritos no livro da vida. Que o sol da justiça, que é Jesus, resplandeça todos os dias sobre a sua vida até o dia que Jesus voltar. A paz do Senhor Jesus. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso com resultados cada vez mais notáveis e que você pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É simples participar. Você terá apenas que fazer uma ligação que é gratuita e que pode ser feita sempre que você precisar para este número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isto totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo aí ao lado do número
e o seu aparelho será redirecionado para esta ligação. E mais, não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata do YouTube e não perca a nossa programação. Uma delas é especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos, às 10 horas da manhã. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem.